Bom, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre triângulos. Nós já conversamos anteriormente sobre ângulos. A definição de triângulo ela é muito parecida com a definição de ângulo, porque um triângulo ele é a ligação entre três pontos não colineares. O que seria isso? Seria a ligação entre esses três pontos aqui. E o que significa o ponto A, B e C? E o que significa esses pontos serem não colineares? Significa que eles não estão numa mesma linha, numa mesma reta. Então, o ponto A, ele está fora da reta. Então, eles não são, esses três entre si não são colineares. Qual a notação, qual o nome que se dá a um triângulo? Seria triângulo ABC, nesse caso aqui, nesse exemplo, tá? Então, é sempre notado com um triângulo pequenininho ao lado e as três letras que representam os pontos, tá? Então, isso é a definição de triângulo, é a ligação desses três pontos. A classificação, o que é classificar? Quanto aos lados, vocês já viram isso aqui no sétimo e no sexto ano? É só para dar uma relembrada mesmo. Então, o que significa um triângulo ser equilátero? Significa que ele possui três lados com a medida igual. Então, os três lados dele têm a mesma medida. Por exemplo, isso que eu vou fazer agora é um exemplo, tá? Aqui pode medir 5 centímetros, aqui 5 centímetros e aqui 5 centímetros. Então, as três medidas, elas são iguais. Isso significa que ele é equilátero, tá? Isósceles, quando ele possui apenas dois lados iguais, o terceiro é diferente. Então, por exemplo, aqui mede 5 centímetros, aqui mede 5 centímetros e aqui mede, vou pôr um número menor, só para 3 centímetros, certo? Então, possuem dois lados iguais e um diferente. E o escaleno que não tem nenhum igual, os três são diferentes. Por exemplo, 10 centímetros, 8 centímetros e 7 centímetros. Então, os três lados têm medidas diferentes. É desse jeito que a gente classifica os triângulos quanto aos lados, tá? Agora, a classificação dele quanto aos ângulos. Como assim, professora, a classificação quanto aos ângulos? Vocês vão observar os ângulos dos triângulos. Então, quando que um triângulo é acutângulo? Quando ele possui três ângulos agudos. O que é agudo? É ser menor do que 90 graus, certo? Então, os três ângulos daqui desse triângulo são menores do que 90 graus. Isso significa ser acutângulo. Retângulo. Um triângulo ele é retângulo quando ele possui um ângulo reto. O que significa um ângulo reto? Um ângulo com valor de 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ângulo A, ele vale 90 graus. Esse símbolo aqui, pessoal, sempre vai representar 90 graus, tá? Não precisa estar escrito assim, tá? Basta ter esse símbolo para vocês saberem que vale 90 graus. Obtusângulo significa possuir um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Um ângulo maior do que 90 graus. Então, basta ter um ângulo obtuso, tá? Não precisa dois ou três. Um ângulo obtuso, ele já é obtusângulo. Nesse caso aqui, esse ângulo é maior do que 90. Só, isso é classificação, isso é decorar, não tem outro jeito, tá? Agora vem pro mais legal, mais importante mesmo do capítulo, que é uma coisa que vocês já sabem, que vocês utilizam bastante, né? Vocês já utilizam e vão continuar utilizando. A soma dos três ângulos internos
de um triângulo sempre vai ser 180. Sempre vai ser 180, tá? Então, isso ajuda a resolver muitos exercícios, muitos mesmo, tá bom? Por exemplo, aqui na página 484, a letra A, o exercício está desse jeito. Eu copiei da apostila de vocês, tá? Da apostila de vocês do capítulo 8, 484. Como que resolve? Ele quer saber qual o valor de alfa. Como que nós vamos resolver esse exercício? Utilizando essa propriedade aqui, tá? Então, ó, vai ficar alfa mais 75, deixa eu pegar aqui, mais 50 igual a 180, certo? Então, ó, a soma dos três ângulos igual a 180. Montamos a equação. Agora é só resolver a equação. Quem é a incógnita? Quem é a letra? É o alfa, tá? É uma letra grega, não é uma letra do nosso alfabeto. Mas isso não tem importância, tá bom? Deixa eu só dar uma apertadinha aqui, peraí. Mas isso não tem importância, continua sendo uma letra, tá? Então, ó, eu vou isolar esse alfa, eu vou deixar ele sozinho do lado da igualdade. 180 menos 75 menos 50, que vai ser 180 menos 75, vou fazer aqui mais fácil, menos 75 vai ser 105, menos 50 vai ser 55. Então, o nosso alfa aqui, ó, ele vale 55 graus, certo? Resolvemos o exercício, utilizando essa propriedade, a propriedade de que a soma dos três ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180. Aqui tem outro exemplo, ó, já da página 486. Número 1, letra A. Esse aqui só deu um ângulo, professora do céu, como que resolve isso? Ele só deu um ângulo, mas observa os risquinhos aqui, ó. Isso aqui quer dizer o quê? Vamos voltar lá na classificação, ó. Quando tem dois ladinhos iguais, o que que significa? Que ele é isósceles, certo? Tem uma propriedade dos triângulos que fala o seguinte, pessoal. Os ângulos da base de um triângulo isósceles, prestem atenção nisso, isso é importante. Os ângulos da base de um triângulo isósceles. Então, primeiro ele tem que ser isósceles, tem que ter dois lados iguais. Eles sempre serão iguais. Como nós vamos resolver isso aqui, então? Esse aqui é 50, nós vamos chamar esse aqui de x e esse aqui de x também. Por que os dois de x? Porque eles são iguais, certo? Se eles são iguais, a gente pode dar a mesma incógnita. Então, ó, pronto, agora nós temos os três. Só resolver por essa propriedade aqui. 50 mais x igual a 180, certo? Resolver a equação agora. Esse mais esse, 2x igual 180 menos 50. 2x, 180 menos 50, certo? Esse 2 está multiplicando, o que vai ter que acontecer com ele? Vai ter que dividir. Que aqui vai ficar 130 dividido por 2, vai ser 100 mais 15, 130 por 2, vou pegar o 13.
vai dar por 6, que é 12, sobra 1. E 5. Então, vai ser 65 graus. Então, o nosso x vale o quê? Vale 65, tá? Então, 2 exercícios da apostila resolvidos já, utilizando essa propriedade aqui. E não esqueçam, a propriedade do isósceles. Os ângulos da base são sempre iguais. Tem alguns exercícios assim para vocês resolverem, tá? Continuando aqui, vamos lá. Os ângulos externos. A soma dos ângulos externos, os 3 externos aqui, ó, beta, alfa e lambda, eles sempre serão 360. Sempre. Então, o que os internos é 180, os externos é 360. Mas o que nós vamos utilizar aqui é essa propriedade. O ângulo externo é igual à soma dos 2 ângulos internos opostos. Como assim opostos? Ó, o beta está aqui. Vocês vão excluir o C, porque o C não é oposto a ele, ó, o C está ao lado. Então, vocês vão excluir o C e vão somar o A mais o B. Então, esse beta aqui, ele é o A mais o B. Esse alfa aqui, ó, vale para ele também, ó. Esse alfa é igual B mais C. Os dois, ó, que estão opostos. Exclui o A, soma os dois que estão opostos. Esse lambda aqui, ele vai ser igual a quem? Exclui o B, ele vai ser A mais C, tá? Então, todos esses 3 aqui estão valendo. O ângulo oposto é igual à soma dos dois... Oposto não, desculpa. O ângulo externo é igual à soma dos 2 opostos internos, certo? Nós vamos utilizar para resolver esse exercício aqui, ó. Página 495, número 1, letra A. Tem um ângulo oposto aqui, o 4x. Tem um ângulo externo, desculpa, tô confundindo toda hora. Tem um ângulo externo aqui, o 4x. Aí tem os 2 opostos aqui dentro, certo? Então, ó, utilizando a propriedade, como que vai ficar isso? O ângulo externo é igual à soma dos 2 internos opostos, certo? Não tem 180, pessoal. Cuidado com isso aí. Só resolver a equação. Esse x vai mudar de membro, vai ficar negativo, então fica 4x menos x igual a 75. 4 menos 1, 3x, igual a 75. O 3 está multiplicando, ele vai ter que dividir. Então, o nosso x vale 75 por 3. 75. Estou destreinada já, saudade de ir pra escola. Viu? As continhas básicas já não estou fazendo de cabeça mais. Vai ter que ser por 2, sobra 1. Não vai dar exato. Vai sim. Ó, vai ter que ser por 2, sobra 1. 15, e vai ser por 5, é 25. Pronto, professora Célia. Aqui. Então, o nosso x, ele vale 25, tá? Então, pessoal, o ângulo externo é igual à soma dos 2 internos opostos, certo? Só isso aqui que vocês vão utilizar por enquanto para resolver os exercícios da apostila. Capítulo facinho, coisas que vocês já viram, tá? Vou mandar as atividades sobre isso aqui. Nós vamos ter aula semana que vem para vocês tirarem as dúvidas, mas tentem fazer, tá? Tentem fazer. Assistam o vídeo outra vez, se precisar, tá? Qualquer coisa me chama no WhatsApp também. É isso.